E no corpo, normalmente, o diabético ele tem a pele mais ressecada. Então, usar sabonetes suaves, eu recomendo até sabonetes daqueles íntimos. Evitar, por exemplo, bucha no banho. O dermatologista não gosta de bucha. Viva bem, não lute contra, porque tem muita gente que não quer se cuidar, não quer aprender, porque dá uma revolta. Eu já tive essa revolta? Já tive essa revolta. E o diabetes, você tem que tomar sempre água, você tem que cuidar mais da pele, né? E hoje eu tô aqui com o Jaca, o Jacaré, influencer, um fenômeno das redes sociais. Jaca, como foi seu diagnóstico? Me conta um pouquinho disso. Oi, tudo bem, pessoal do Blicast? Eu tô aqui hoje para falar. Fui convidado e tô muito feliz de estar aqui com vocês. Inclusive, a minha gravata azul é para homenagear o Blicast, que traz muita informação para todo mundo que precisa se informar. Bom, meu diagnóstico foi há muitos anos atrás, quando mamãe também diagnosticou, e eu vim dar apoio a ela. E acabei ficando diabético junto com ela, né? Então eu trato meu diabetes com insulina, lógico, como mamãe, e sempre tento me cuidar para que eu tenha menos problemas no futuro, né? Eu sou um cara que se cuida muito, se hidrata muito e tenta cuidar da vida, mas eu levo ela com muita informação. E Jaca, como que nasceu essa ideia aí de ser esse fenômeno das redes sociais que você é? Então, eu entrei aqui para ajudar principalmente as crianças, né? A trazer para elas um pouco de proximidade e carinho. Informação de um jeito mais leve, onde elas têm que entender que elas também têm que se cuidar e que não é difícil viver com diabetes, que é tranquilo, desde que você sempre se cuide, né? Esse é o meu lema aqui, a gente tem que se cuidar, deixar o médico cuidar da gente, tomar insulina, fazer exercício físico, se alimentar direitinho e levar a vida normalmente. E já que hoje o assunto é pele, como é que você faz o seu cuidado com a pele? Bom, eu hidrato, tomo bastante água e cuido bastante da minha pele com Clavier, que é um hidratante muito gostoso de usar e que ajuda muito o diabético. Que legal, obrigado Jaca, a gente espera você num próximo Glicast. Me siga nas redes sociais, Jaca ou Jacaré. Tô seguindo, hein? A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela protege toda a nossa estrutura. E quem tem diabetes passa por algumas questões de pele diferentes de quem não tem diabetes. Hoje a gente vai discutir a relação do tratamento de diabetes e a pele. Logo mais a gente vai conversar com quem sabe tudo sobre tratamento de pele, sobre acompanhamento de pele e uma paciente com diabetes. Roda a vinheta que a gente conversa mais sobre isso. Se alguém perguntar por mim, diz que eu tô por aqui, eu tô no Glicast, o podcast da Glic. Eu sou Gabriel Chon, seu host, e hoje a gente vai falar sobre pele e os cuidados da pele para quem tem diabetes. O que muda? Então eu tô aqui com uma médica, a doutora Ana Badiglian. Acertei? Certíssimo, acertou. Doutora, se apresenta pra gente? Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, adorei. Eu sou médica dermatologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia há 25 anos e eu adoro uma investigação diagnóstica. Desde pequena eu gosto de cuidar, eu tenho foto dando antibiótico no bico de passarinho que caiu no quintal de casa, enfim. E também gosto de raciocínio, investigação, então amo dermatologia clínica. E tô aqui também com Maitê Moraes Jurado. Isso. Com quem é a Maitê na fila do SUS? Eu sou paciente de diabetes, né? Eu tenho diabético tipo 1 há 31, vai fazer 31 anos já. E eu vim falar um pouquinho da vida do diabético e a pele, né? Com a doutora Ana também e com o Gabriel. É um prazer estar aqui, eu adorei o convite. E eu sou mãe do Jaca, que é o Jacaré, que também fala um pouquinho sobre diabetes para as crianças e para os adultos que quiserem ver também. Jaca, o Jacaré aí nas redes sociais é um sucesso, né?
E eu queria agradecer também o pessoal da Teraskin que está aqui hoje com a gente. A Teraskin tem um produto chamado Clavier. Clavier é uma loção hidratante para fazer todo o cuidado com a pele para uso diário e tem estudos clínicos que comprovam que a utilização em pacientes com diabetes melhora a hidratação e melhora a utilização e fazem com que o paciente tenha uma pele mais cuidada e gere menor número de complicações ali relacionadas à hidratação, pé diabético e assim por diante. Então, obrigado aí ao pessoal da Teraskin e a gente vai falar sobre pele hoje. Obrigado aí ao pessoal da Teraskin. Queria começar com doutora Ana. O que diabetes tem a ver com pele? Tudo. Porque, na verdade, toda doença sistêmica, toda doença crônica, ela está acontecendo no corpo todo. Então, não tem como isolar um órgão, claro. Existem, muitas vezes, órgãos que são mais afetados, menos afetados, mas a gente vai ver no corpo todo e a pele é um órgão exposto. Então, eu não preciso fazer um raio-x, não preciso fazer um ultrassom, eu consigo examinar olho nu. E isso ajuda bastante. E Maite, a gente estava conversando ali antes, né, do episódio, você já me falou que já reconheceu na pele algumas questões do tratamento. Conta pra gente. Já. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de se hidratar, né? Infelizmente, eu não só com água, mas também com hidratantes corporais, né? E eu acho que isso me ajuda muito. O fato de você passar Eu sou nadadora desde os 5 anos de idade, então eu saio sempre com a pele muito seca, muito... E o diabetes, você tem que tomar sempre água, você tem que cuidar mais da pele, né? Eu, por exemplo, com 31 anos de diabetes, eu tomei muita injeção na barriga, porque era mais fácil. Você pega a caneta, é mais fácil do que você no braço, enfim... Então eu criei uma barriguinha, que eu brinco, né, doutora? Um calinho de tanto tomar injeção no mesmo lugar. São cuidados que a gente não tem ideia, mas que acontecem durante a vida do diabético. Como, por exemplo, eu uso hoje bomba de insulina. Então, a troca do catéter na data que a empresa sugere que você troque, isso é muito importante, porque a gente, na verdade, o bom controle é muito importante para que todos os fatos andem juntos. Mas ajudar a pele a se hidratar, tomar água, são coisas que a gente fala para fazer e nem sempre a gente faz, mas é importante fazer, principalmente hidratar e tomar água, né, doutora? Acho que a doutora... E, doutora, a Maite comentou desse calinho, né? Você consegue nesse calinho na pele? Você consegue me explicar o que é? Então, isso é bastante comum. Hoje em dia, com as insulinas mais purificadas, menos... mas não se sabe direito o que causava, como muita coisa em medicina, exatamente qual que é o caminho dessa formação. Mas o que se observa é como se fosse uma cicatriz interna, assim, a textura da pele naquela região muda e muitas vezes também pode ter uma atrofia, ao contrário, a pele fica mais afundada, não só no local da aplicação, como às vezes em outros locais do corpo, da pele. E acho que é até importante, a gente já teve aqui alguns outros Glicasts, o pessoal fala da importância do rodízio do local de aplicação para não machucar a pele, né? Exatamente. Então, colocar catéteres em lugares diferentes, sensor em lugar diferente, sempre aplicação. A higienização correta da pele antes da aplicação, né? Às vezes tá na correria. O álcool que a gente sempre esquece de passar antes. Exatamente, Não é? Então, é importante, porque vai perfurar a pele, vai tirar uma proteção ali, né? Eu sempre procuro, por exemplo, trocar catéter, eu tiro para tomar banho, depois eu coloco porque o lugar tá limpo, seco, né? E isso é importante. Se você puder juntar, né? Isso também faz. São detalhes no tratamento que a gente... Se a gente fizer, eu acho que ajuda naturalmente, sem você ter que lembrar de passar o álcool. Eu tenho preguiça de pegar o álcool. Toma banho e troca. Tá tudo bem, né? Funciona também. Ou deixa o kit. Né? Já deixa o suavezinho lá, o lencinho de álcool junto, porque daí você já sempre vai estar com aquilo à mão. Doutora, aqui o diabético, né? Tem muito diabético que faz isso, todo mundo sabe, né? Principalmente tem muito blogueiro que mostra que a gente fura o dedo, né?
E o que a gente faz depois? Você sabe, eu gravei um Geekcast já faz algum tempo, com o pessoal da One Touch, esteve aqui com a gente, e uma enfermeira que estava aqui foi me ensinar a medir a glicemia. Primeira coisa, e eu faço medição de glicemia, eu não tenho diabetes, mas eu faço muito porque vou conectar com o aplicativo, eu faço muitas vezes, e aí, vai lá, Gabriel, vamos começar? Eu peguei, botei a tira, não, botei a tira, botei a lanceta aqui, ela, você não vai higienizar o dedo? E aí, esses vários cuidados, depois, assim, eu já tava assim, ela, não, pelo amor de Deus! Mas diabético raiz faz isso. E a gente tava conversando sobre a pele, e que sinais a pele de alguém que tem doenças crônicas dá? Tem alguma coisa, eu consigo enxergar, você falou que a gente vê a olho nu, verrugas, manchas, o que a gente enxerga de um paciente com diabetes ali? Então, o paciente, assim, as doenças crônicas podem dar vários sinais, sintomas diferentes, né? Desde um prurido, uma coceira, manchas. E para o diabetes, principalmente, tem um quadro cutâneo que é a acantose nigricans, né? Em que a gente escurece as dobras do corpo. Então, pescoço, axilas, a virilha, às vezes o dorso das mãos, dos pés, e isso é um sinal de que tem que investigar se não tem um diabetes. Às vezes é um quadro que aparece até antes do diagnóstico do diabetes, quando tem ainda só uma resistência à insulina, um pré-diabetes. Também quando aparecem o pessoal chama verruguinha, mas que umas pelezinhas penduradas, da cor da pele mesmo, que aparecem no pescoço, nas axilas. Isso também acontece quando a gente tem uma alteração da tolerância né, no pré-diabetes ou no diabetes. E a gente observa outras alterações, né, às vezes da vascularização da pele, porque o diabetes ele vai mudar a circulação de uma forma geral, né? Na pele, na retina, nos rins, e a pele está lá exposta, então a gente consegue... Você sabe que meu pai tem diabetes tipo 2 já há alguns anos, e acho que já faz bastante tempo. Um dia eu estava com meu pai, a gente estava fazendo uma pequena obra em casa, mexendo com elétrica, puxando fio. A gente tinha uma mesa de escritório, passando fio embaixo dela para fazer conexão. De repente eu olho pro meu pai, aquele pescoço. Nossa, eu falei, pai, que pescoço sujo. Você faz tempo que você não toma banho, né? É aveludado, né? Eu falei, que coisa suja, né? E ele, nessa época não tinha diagnóstico nenhum. Eu peguei um pano e fui passar, não saía, tá? Hoje eu peço desculpa pro meu pai quase todo dia por causa disso, mas eu tentei limpar a acantose naquele dia pro meu pai e errei, mas eu vi antes, poderíamos ter tido um diagnóstico muito mais cedo. Sim. Pensando nisso, mas... Não, e muitas vezes a gente vê, eu como dermatologista, por exemplo, comercial de desodorante clareador de axilas. Eu penso, bom, bacana, mas primeiro de tudo precisa de um diagnóstico. Não é? Então, às vezes essa pessoa acha que é a depilação que está escurecendo a axila e não tem nada a ver com a depilação. Agora, a pergunta de diabético que não conhece muito bem a acantose, que acho que chama acantose, né? Tem, por exemplo, quando você não sabe, ou que você já sabe que você é diabético e escurece a pele, isso tem volta? Como se trata? Buscando então, um médico? Assim, pode voltar, e é um marcador, assim, até de se esse controle tá bacana ou não, né? E a gente pode lançar mão de outros tratamentos junto, mas não adianta tratar a mancha sem tratar a causa de raiz, Então, o bom controle. Entendi. E Maite, você comentou de hidratação da pele, não só hidratação hídrica mesmo, né? Você tem costume de passar hidratante? Como funciona isso? Como que é para você essa rotina de cuidado com a pele? Então, como eu comentei também, eu nado. Então, o exercício físico ajuda muito ao controle do diabetes, né? Com certeza. Eu entro com uma glicose muito alta na piscina e eu saio com ela hipoglicêmica. Eu paro o treino. Ontem foi um dia que eu não consegui terminar o que a pessoa que treina me deu, porque
ela baixa muito, o exercício físico ajuda muito. Então, ao mesmo tempo que eu fico muito tempo dentro da piscina, a pele sai, o cloro, ainda que eu nado com uma piscina de ozônio, tem cloro também, né? Então, você sente a pele. Então, eu acho que como eu nado desde os 5 anos de idade, apesar de eu ser diabética desde os 18, eu sempre nadei. Eu sempre senti a necessidade de não ficar com a pele craquelada, né? Eu sei que é mais difícil para quem não tem tanto acesso a um hidratante, alguma coisa assim, mas quem tiver acesso, não deixe de usar. É muito importante ser um hidratante que seja direcionado a realmente a hidratação, não só para dar um cheirinho na pele. Que tem muita gente que gosta daquele hidratante que dá um cheirinho, mas não resolve o problema. Então, acho que eu experimentei vários e vi, independente do cheiro, o que realmente me fazia sentir uma pele diferente, que é você passar a mão e falar, poxa, minha pele está hidratada, né? Isso é muito importante. Inclusive, nos locais, sempre que eu tiro um catéter, e às vezes não dá tempo, né, de tomar o banho, porque ele acaba num horário diferente, às vezes no meio do dia ele acaba e eu estou trabalhando, eu tenho um hidratantezinho que eu vou lá, passo um pouquinho naquele lugar onde eu tirei o catéter e também o sensor. Sempre que eu troco o sensor e eu não vou tomar banho, água e sabão faz milagre, apesar, né? Mas o hidratante é muito, muito importante. E o sabonete com hidratação também, tá? Que não tenha muito, né, doutora? Acho que... o sabonete é bem bacana que ele seja um sabonete suave, que o sabonete não desidrate a pele. Então, tem sabonetes bem mais agressivos, com pH super alcalino, que afetam até a imunidade na superfície da pele. Então, sabonetes mais fisiológicos, com pH da pele mesmo. E a hidratação tem vários valores, vários tipos de hidratantes. Evitar mesmo o do cheirinho. O do cheirinho é para um prazer pessoal, né? Cosmético mesmo. Mas a pele hidratada, ela cicatriza melhor. Quando a gente faz cirurgia, a gente passa ali, por exemplo, uma vaselina, um emoliente para que aquela pele cicatrize. Às vezes tem gente que pensa, seco cicatriza melhor. Não, é limpo e úmido. Né? A vaselina talvez seja eu acho que é um produto mais barato, não é? Sim, é que, assim, tem que ser cada caso um caso, porque também... ele tem que ser cosmeticamente adequado e confortável para aquele paciente, porque senão o paciente usa uma semana obrigado, achando aquilo horrível e desiste. Né? Perfeito. É que eu pensei na vaselina que os nadadores passam para colocar roupa de natação, às vezes, né? Sim. Mas é por causa disso, porque eu sei que aquela sem cheiro. Com certeza, com certeza. E eu queria comentar aqui, só fazer uma pausa aqui no nosso conteúdo, só para fazer um comentário. Você que chegou até aqui, que está aqui com a gente, eu queria só lembrar, a gente está aqui no canal do YouTube ou você está no Spotify. Se está no Spotify, curte aí, dá aquele 5 estrelas no nosso conteúdo, se você está gostando até aqui. Se você está no YouTube aqui, ativa o sininho, curte o conteúdo, faz a inscrição aqui no nosso canal e vamos seguir aqui porque a gente tem ainda muito conteúdo para falar sobre pele, sobre hidratação, sobre doenças crônicas e assim por diante. E aqui eu queria fazer mais algumas perguntas sobre que outras doenças a gente tem associadas à pele, o que a gente consegue enxergar aqui no dia a dia. Inúmeras, né? Vários tipos diferentes de patologias. Então, desde várias doenças autoimunes, colagenoses, por exemplo, lúpus, até tem filmes falando sobre isso, né? Aquele tipo de lesão em asa de borboleta bem no rosto. Alterações renais, a gente sabe que o paciente que tem problema renal tem uma pele mais escurecida, porque ele não consegue eliminar os carotenos de uma maneira eficiente, mesmo quando está em diálise. Então, a gente tem várias caroços pelas pernas, que é o eritema nodoso, a gente tem um monte de... Sinais. E doenças associadas. Então, por exemplo... A gente pode ter tuberculose na pele, tuberculose cutânea. Então, às vezes os pacientes acham que dermatologia é algo simples, mas é a área da medicina com mais código internacional de doença.
né? Não sabia. Você sabe que aqui no Grupo Afya, hoje, quando a gente fala da pós-graduação, o maior curso de pós-graduação é dermatologia aqui. Ah, caramba. Hoje é o que tem mais alunos estudando hoje aqui é a dermatologia. Não, a dermatologia ela é bem assim complexa, bonita, né? Tem muitos detalhes a estudar. Então, assim, doenças vasculares, né, doenças autoimunes diversas podem dar lesões na pele. Por exemplo, se você tem um problema no fígado, um problema hepático com alteração da circulação ali no fígado, isso pode mudar, dar sinais na pele do abdômen. Então, nossa, poderia ficar o dia inteiro aqui falando. Muita coisa. O diabetes, você pode ter algum sinal pela pele também, já que a gente está falando de pele, né? Então, o diabetes, ele vai ter a acantose nigricans, né? Tem gente que chama, o escurecimento das dobras, sim, né? Tá. O calinho daí já é a lipodistrofia, é a alteração imagina. Mas também essas skin tags que a gente chama, ou acrocórdons que aparecem quando eles aparecem em maior quantidade, também queratoses seborreicas, se de repente aumenta, queratose seborreica... Ajuda, traduz pra gente. Queratose seborreica são como que verruguinhas acastanhadas, que tem um aspecto um pouquinho oleoso, a gente chama graxento na hora de descrever a lesão. Que podem ser pequenininhas ou grandes, e muitas vezes o paciente confunde com pintas. Uhum. Então, isso é uma coisa que quando você descreveu, né, aquelas pintas que parecem que estão penduradas, eu falei, gente, eu tenho isso. Eu nunca imaginei que fosse decorrente do meu diabetes. Não como é que se fala? Não é único do diabetes, assim, não é exclusivo do diabetes. Mas pode ser por causa? Pode. Se de repente aumenta, né? Então, e o que causa essa verruguinha pendurada? Então, a gente não sabe. Não. Tá. O que a gente sabe é que o diabetes, ele causa uma série de alterações na vascularização, no funcionamento das enzimas que degradam o colágeno, porque o nosso colágeno está sempre sendo produzido e degradado. Adorei esse assunto de colágeno. Então, e daí, assim, depende, por exemplo, se o diabetes está bem controlado, não está. Também tem uns estudos bem interessantes, né? E, por exemplo, a queratose seborreica, ela pode aparecer, né, no diabetes, mas, por exemplo, ela pode ser um marcador importante de tumores internos, de câncer. Então, daí a importância de ir no médico especialista mesmo para saber a que aquelas lesões podem estar relacionadas. A mesma coisa a acantose nigricans, né? Às vezes até uso de medicamentos, niacinamida, vários tipos de produtos. Cabelo e unha. Eu sei que não é parte da pele, mas... tem a ver com dermatologia? Sim, totalmente, totalmente. Em doenças crônicas, dá sinal? Muito sinal. Tanto que doenças crônicas e doenças agudas. Agora, na pandemia de Covid, a queixa número 1 do consultório foi queda de cabelo. Então, porque dependendo do estado nutricional, principalmente, a gente vai ter alterações nos cabelos e nas unhas, porque são anexos. A gente não morre sem cabelo e sem unha. Então, aquele paciente que é um vegano, que não repõe ferro, vitamina B12, ele vai ter as consequências da deficiência do ferro e da vitamina B12 nesses locais, né? O corpo vai segurar para aquilo que ele precisa para sobreviver. Então, cabelos e unhas ficam realmente... Em segundo plano. Vai ter. Você sente você falou de algumas possibilidades. Cabelo, unha, sente diferença? Sim, dias mais... Controles melhores, controles piores, sente diferença em cabelo? Não ou fases melhores? Ou... Eu acho que não por dias, mas por um longo período, né? Por exemplo, unhas fracas. Eu tive uma deficiência de vitamina B12, minha médica ela repôs essa vitamina B12 e eu senti uma grande diferença.
Eu não como carne vermelha, eu só como carne branca, então já tem isso também. E o diabético, né, ele tem, eu não sei por que exatamente, eu não sou, acho que é a melhor pessoa para explicar o porquê, mas a gente tem realmente uma certa deficiência. Eu comecei a sentir muita cãibra, por exemplo, foi um dos sinais, né? E aí a doutora repôs para mim a vitamina B12 e eu parei de ter cãibra. Então, mas também não pode se tomar aleatório, porque eu cheguei a um ponto que eu tinha um número tão grande de vitamina B12 que ela falou, agora chega. Né? Tem que sempre consultar um médico. Não, qualquer... E às vezes aquela não é a causa inicial do problema. Ou às vezes a gente tem vários problemas associados. E daí tem que diagnosticar não só um. O conjunto, né? Exatamente. Por exemplo, você é diabética, você já tinha o diagnóstico, mas se, por exemplo, você chega com um diabetes e uma alteração que pode ser causada por uma outra coisa, e daí, de repente, toma essa vitamininha, não vai tratar a raiz do problema, né? Exatamente. A gente gravou faz pouco tempo um Glicast só sobre suplementação. Então a gente fala bastante disso, da importância da individualização e da personalização da suplementação. Não é multivitamínico, vamos ser felizes. Não, existe para o que é recomendado para você, o que não é recomendado porque você está usando, por exemplo, uma metformina, não faz sentido usar isso. Então, tem um Glicast inteiro sobre suplementação para a gente falar sobre isso. Vamos lá olhar. Legal. E Maitê, me conta do seu diagnóstico, que acho que dá para a gente puxar bastante assunto dele aqui. Dá. O meu diagnóstico, eu tinha 18 anos, eu estava numa época de bastante estresse de uma vida universitária, né? Eu estava para entrar na faculdade, eu queria fazer veterinária, e aí eu descobri, do nada, eu comecei a tomar muita água, ir muito no banheiro, foi em 1993, eu sou diabética, vai fazer 31 anos agora, no meio do ano. E foi complicado, mas eu senti que os meus pais sentiram mais do que eu. Eles ficaram muito mais tristes do que eu, porque eu era ignorante em diabetes. Eu sabia que existia diabetes, mas eu não sabia o que era, né? Então, eu só entendi desde aquele momento para frente que se eu tinha que conviver com aquilo, eu iria viver bem. Porque eu queria seguir, a gente está aqui para uma missão, né? Eu quero chegar até o final da minha missão bem. Sempre foi esse meu pensamento. E o meu médico, ele sempre me dizia na época, você se cuida, porque quando a cura chegar, você não pode ter sequelas desse diabetes. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu fui me cuidando, fui me informando. E quando chegou, meu pai era espanhol, e ele, quando eu terminei a faculdade, ele me mandou para a Espanha para fazer uma pós-graduação. Então, quando eu cheguei na Espanha, eu fui para ficar 9 meses. Eu levei insulina para 3. E minha mãe falou, não se preocupa, mãe, eu mando para você, a gente se vira, você chega lá, se adapta, e depois a gente vai vendo como é que vai acontecendo. Como meu pai era espanhol, eu tinha cidadania espanhola. E eu fui, no final da história, eu acabei procurando um hospital público em Barcelona, né, a cidade onde eu morei. Lá, eu tive uma mudança radical de vida, porque a primeira coisa que eles me explicaram, você é diabética e eu sou seu médico aqui na Espanha. Só que eu não vivo com você, eu não moro com você, então você tem que saber o que você tem para você poder se cuidar. Como eu tinha uma hemoglobina glicada de 9,6, eles me internaram uma semana num hospital de Barcelona de endocrinologia. E ali, durante uma semana, eu fiquei tendo aulas sobre o que era... A primeira aula, o que é o diabetes? O que é? Como funciona? Se você não se cuidar, onde é que você vai parar? E como é que você se cuida? Para que serve a insulina? Como ela age no seu corpo? Tudo. Segundo dia, contagem de carboidratos. Isso foi em 1999, né? De 93 a 99, eu tive um tratamento de NPH... E eu não tinha um bom controle, tanto que eu cheguei lá 9,6. A hora que eles olharam aquele 9,6, eles disseram, poxa, você vai entrar nessa turma que vai se educar. Enfim, eu tive ali uma semana de aprendizado, eles me viraram de cabeça baixa, fizeram todos os exames que eu podia fazer dentro de um hospital e também me educaram. Eu saí de lá 3 meses com um aparelho de glicemia, que eu não tinha, porque naquela época era caríssimo, não tinha no Brasil, a gente não tinha acesso a essa, que todo mundo hoje, eu falo que a geração mais nova, compra por R$50 um aparelho que vem com as fitinhas, né? Isso não existia.
Eu saí do Brasil tomando insulina ainda de porco e vaca, NPH, que eu estava comentando um pouquinho antes, que era antigo, de uma fábrica que já fechou no Brasil, inclusive. Mas eles mudaram meu tratamento, tiraram a NPH enquanto eu estava dentro do hospital, colocaram Alantus e Almalog na época, que era o que tinha de mais tecnológico. E eu saí de dentro do hospital com 2 canetas de insulina, que eu nunca tinha visto uma caneta de insulina na vida. Que sempre tinha aplicado com seringa? Sempre tinha aplicado com seringa. A hora que o médico do hospital chamou a enfermeira e falou, olha, a gente precisa colocar essa moça para o curso da semana que vem, porque ela ainda toma insulina com seringa. Eu falei, mas peraí, vocês tomam insulina com o quê aqui? Eu não sabia que nem que existia caneta. Misturar com água e beber? Exato. Né? Tem pó, mistura lá, toma com canudinho. Né? Mas era isso. E assim, aí eu vi ainda que eu quisesse aprender, porque na época eu comprei aquele livro da Associação Brasileira de Diabetes, né? Porque eu queria entender mais. E era uma bíblia sobre diabetes, né? Era tudo que se sabia, era tudo... Quer dizer, eu sempre fui uma pessoa que procurei me informar sobre. Educação em diabetes, gente, é tudo na vida. E hoje, todo mundo tem acesso. Ah, mas eu não sei aonde procurar. Gente, as blogueiras, que tem um monte por aí, o Glic. O Glicast. Olha, a gente tá aqui, né? Você que está assistindo o Glicast agora, você está tendo aula sobre dermatologia grátis. Isso é informação, isso é conhecimento, né? Sim. Então, eu saí de dentro do hospital depois de uma semana com tudo aquilo de informação. Eu fiquei assim, meu Deus, né? Mas aí eu fui entendendo melhor, entendendo por que eu tinha hipoglicemia. Por exemplo, porque você não pode tomar insulina e sair para fazer exercício. Na verdade, assim, o diabético, ele vive... O diabetes, ele vive a vida também. Hoje eu vivo a vida, né? Mas quando você recebe toda a informação, você tem que processar. Então, eu entendia, poxa, eu tenho que controlar a quantidade de insulina também que eu vou comer aqui na hora do almoço, porque se eu for fazer exercício depois, ou seja, é uma lógica que você vai criando, e não se assuste, você vai se acostumar com isso. É que nem dirigir, né? Quando você pega um carro que você não sabe dirigir, você não sabe se você olha no retrovisor, se você olha aqui, se você olha, se você escuta a buzina, você não quer nem ligar o rádio porque você fica assustado. Mas depois, você dirige... Não vou falar de olho fechado, porque é mentira. Mas você consegue dirigir e tratando de tudo, ainda discutindo com alguém do lado, escutando música, sim, não é? Sim. Você se adapta. Mas você tem que estar, primeiro de tudo, disposto a se adaptar e a querer saber. Ou seja, pensa sempre nisso. Você vai viver com isso? Viva bem. Viva bem, não lute contra, porque tem muita gente que não quer se cuidar, não quer aprender, porque dá uma revolta. Eu já tive essa revolta? Já tive essa revolta. Ela durou muito, graças a Deus, não. Porque eu entendi que eu queria me cuidar. Então, meu diagnóstico foi um pouco assim também. Durante os 2 primeiros anos, eu tive uma dificuldade de adaptação. Mas depois que eu entendi que para viver... eu falo para a doutora Denise, né? Eu falo para ela, olha, eu quero enxergar, eu quero andar e eu não quero fazer hemodiálise. O que eu tenho que fazer para isso? Me cuidar. E... Todo esse aprendizado impactou na qualidade do seu tratamento, qualidade do controle? Você falou que começou as aulas lá em Barcelona com 9 pontos alguma coisa de hemoglobina glicada. 9,6 de hemoglobina glicada. Depois de um certo tempo aí... 3 meses. Cheguei a 7. Isso. E paciente que está mais próximo do 7, aí mais próximo do controle ideal ali de glicemia. Vai ter muito menos sinais cutâneos, né? E o paciente, eu acho que o paciente que compreende a doença entra no círculo virtuoso, né? Então, ele vai compreendendo, ele sabe por que o médico está recomendando agir de determinada forma, e isso ajuda no tratamento mesmo, né? E criar bons hábitos. O estilo de vida vai impactar na saúde de uma forma geral, mas se tem uma doença crônica, muito mais, né? Eu tive um câncer de tireoide, eu removi a tireoide, então eu tive também todo um período de adaptação por conta da ausência da glândula tireoide. E eu vejo que, assim, que
no começo é mais difícil, a gente vai compreender como que a gente se relaciona com a doença, né? Como que a gente se relaciona com determinada condição e vai criando realmente estratégias, né? E criando hábitos. Então, hoje, quando você vai nadar, você já sabe o que você pode e o que não pode fazer. Exatamente. Não, e tem mais, né? Eu nado desde os 5 anos, então você com 49, que eu já tenho, eu acho que eu sei nadar. Não sei. No começo do ano pra cá, eu tenho um cara que é um treinador que é muito legal. Ele foi estudar sobre diabetes para acompanhar o meu treinamento. Legal. Ele é sensacional, né? E aí, ele, desde o começo do ano, ele voltou a dar exercício educativo para que a gente pudesse se reeducar. Eu falei, Kleber, né, o nome dele. A gente já sabe nadar. Não, você está fazendo o braço errado. Entendeu? Porque a gente se acostuma tanto, às vezes a gente tem preguiça, né? Então você vai fazendo com o braço assim, e o braço é assim, né? Então você vai se acostumando, você chega cansado. Às vezes eu falo para ele, a natação é uma terapia. Para quem ficou o dia inteiro trabalhando, cuidando do diabetes e tudo, o exercício físico também tem que ser uma terapia. E no meu caso é. Então, às vezes você precisa parar e se reeducar também, aprender a nadar o seu braço reto também, exatamente como a doutora também falou. Como que o dermatologista se encaixa na equipe multidisciplinar do tratamento crônico? Conversa com... A Maite comentou da doutora Denise Franco e tal, mas conversa com os outros médicos que... Precisa, né? Precisa, porque justamente a pele não está sozinha, o corpo os órgãos são uma equipe. Todos têm que trabalhar em conjunto e quando trabalham em conjunto, a saúde fica melhor. Exatamente. Né? Então, e quando tem uma alteração crônica, tem que ir aprendendo a lidar com aquilo mesmo. Então, assim, o dermatologista tem que conversar com todas essas especialidades e muitas vezes, então, por exemplo, vem um paciente com uma acantose nigricante, uma acantose nigricans evidente, assim. Os primeiros exames, muitas vezes, quem vai pedir sou eu. E daí, tenho que orientar esse paciente, olha, pode ser... Né, que seja aqui um diabetes, ou você está num pré-diabetes, fale com a nutricionista, fale com o endócrino, porque eu acho que não dá para ter onipotência. Hoje em dia o conhecimento humano é exponencial, assim. Então, é impossível você saber todas as áreas da medicina. Então, você tem que ter cada um na saúde, cada um no seu papel mesmo. Eu tive um problema, assim, não sei se... Vai lá. Eu tive... bom, eu passei por um período de muito estresse na minha vida, que foi com a perda do meu pai, né? E eu tinha apareceu um caroço no meu seio. Desculpa. Um caroço enorme, o tamanho de uma moeda de R$1, né? E eu fiquei muito assustada com aquilo, porque meu pai já estava com câncer, se tratando de câncer, né? E aí eu procurei uma mastologista. Eu procurei 4 mastologistas. As 4 mastologistas me indicaram cirurgia, porque eu já tinha feito 3 biópsias e elas não conseguiam descobrir o que era. E eu fui numa consulta com um otorrino amigo da família, ele falou assim para mim, calma, você está num momento de estresse, mas eu vou te pedir uma coisa, eu vou te indicar uma mastologista que você vai gostar muito. E eu fui nessa mastologista. Ela estudou o meu caso e estudou quanto tempo eu tinha, que eu era diabética. Ela falou, me dá uma chance, eu sei que você já fez 3 biópsias, já foi a 4 mastologistas, mas eu vou pedir para você uma biópsia direcionada sobre uma doença que tem a ver com diabetes. E ela achou uma mastopatia diabética, chama mastopatia diabética, que são caroços que aparecem quando você tem mais de 20 anos de diagnóstico, quando você tem um mau controle glicêmico e está sob estresse, ou seja, eu tinha os 3, né, ao mesmo tempo. E aí ela falou, eu fiz essa biópsia, deu mastopatia, porque foi uma biópsia direcionada, e você sabe que desapareceu depois de um tempo. Passou o estresse, voltou o controle, passou o estresse, né, meu pai faleceu, mas o momento agudo passou. E aí sumiu, desapareceu.
Isso que você está contando, eu ouço e falo sobre diabetes todos os dias da minha vida, há pelo menos 10 anos. Nunca tinha ouvido falar de mastologia. Mastopatia diabética. Mastopatia diabética. Isso é novidade para mim. Doutora, a gente tem... ela comentou sobre esse momento, mas eu tô aqui também com skincare, tá? Termo na moda, tem uma galera botando coisinha na testa, vamos fazer limpeza de pele do rosto e tal. O que é importante fazer? O que é só hype? O que eu devo fazer para cuidar da minha pele? Principalmente para o diabético. Então, primeira coisa é lavar com suavidade, de acordo com o tipo de pele. Claro, se o paciente tem uma pele oleosa no rosto, vai usar um sabonete específico para pele oleosa. E no corpo, normalmente, o diabético ele tem a pele mais ressecada. Então, usar sabonetes suaves, eu recomendo até sabonetes daqueles íntimos. Que tem um pH fisiológico e vão ressecar menos a pele, porque também, se o paciente não gosta de passar hidratante, não tem preguiça, só dele não ressecar a pele durante o banho, ele vai precisar de menos hidratação. E protetor solar, sempre, né? A gente sabe que grande parte dos problemas de pele estão relacionados à radiação ultravioleta. E usando o protetor solar, você vai impedir aí câncer de pele, um envelhecimento prematuro, porque, de novo, o diabetes ele vai causar várias alteraçõezinhas na microcirculação, então a gente não quer o sol ali entrando junto. Para atrapalhar. E hidratação do corpo sempre que sentir ressecado. Então, percebeu que a pele está mais ressecada, aprender a ouvir o próprio corpo, observar. Então, tá ressecado? Aplicar o hidratante, observar sempre aquilo que toda vez que vai se falar de diabetes, observar os pés, o corte das unhas, se tem algum tipo de lesão entre os dedos. A gente pega muito paciente, por exemplo, com erisipela, que tem frieira. Isso que eu ia perguntar. O que é erisipela? Então, a erisipela... a erisipela é uma infecção bacteriana, mas que muitas vezes acontece por conta de uma porta de entrada que é uma descamação entre os dedos do pé, por uma frieira, por uma micose. Então, uma frieira não curada. Pode ser que abriu essa porta. Porque às vezes o paciente tem ali, né, os dedos mais juntinhos, suou durante o dia, aquele suor não evapora e os fungos estão em todo lugar. Um talquinho todo dia no pé. E observar, né? E observar. Então, assim, sua mais nos pés, observa, porque apareceu qualquer lesão, já vai tratar, né? E qualquer tipo de alteração que observe na pele. Então, que nem observou que as dobras estão escurecendo, vai procurar o dermatologista, aumentou o número de queratoses seborreicas, né? Ou, de repente, apareceu um monte de pintinha vermelha na pele. Tudo que muda rápido, ou que está crescendo, aparece alguma lesão ali, procurar o especialista, porque pode ser um sinal do diabetes e de outras coisas. E, então, evitar, por exemplo, bucha no banho. Dermatologista não gosta de bucha. Tá bom, porque vou jogar fora. A bucha, a gente pensa, né? A gente olha a bucha como algo que está limpando. Mas se a gente for pensar, a gente usa... totalmente errado. Tudo que você está falando aqui, eu descobri que eu tomo banho errado. Então, olha, banho morno, rápido. Se o paciente gosta de banho quente, eu recomendo abaixar um tiquinho a temperatura do banho todo dia, que não chegue a ser desconfortável, mas que diminua um pouquinho a temperatura. Quando o paciente perceber, já diminuiu bastante. Outras coisas, então, evitar usar bucha, porque a bucha, ela fica ali quanto tempo no banheiro? Cheia de restos celulares, porque a gente esfrega, né? Se for esfregar, restos celulares, bactérias, num ambiente super propício à proliferação de micro-organismos, fungos e bactérias. Bucha lixo. E daí a pessoa acha que está limpando e está esfregando aquela bucha cheia de bactéria, resto celular, por meses, às vezes. Faz o seguinte, compra um esfoliante e de vez em quando você usa.
Pode ser? Então, pode ser, mas assim, sempre com cautela e mais ou menos no corpo a cada 3 semanas, porque senão você está acelerando a renovação daquela pele. Tá. Né? Não precisa também, porque senão você machuca a pele. Falando em bucha, eu tenho uma pergunta agora pra você. Uma bucha Quem pra é mim. esse cara aí? Jaca ou jacaré? Jaca, Veio participar aqui, ele faz cuidado com a pele dele. ele faz. Ele tem essa pele grossa, né? Mas de vez em quando também ele acaba perdendo alguma, ficando lá, tá vendo? É que ele já é quase um senhor de idade também, né? Jaca apareceu por uma brincadeira, que a gente brinca aqui de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Eu tenho bastante de louco, né? Porque apareceu com uma brincadeira em família, né? O Jaca, ele é uma esponja de tomar banho, Desculpa, inclusive. eu brinquei de falar né? de bucha. Ele é uma esponja de tomar banho e é de uma rede de dermocosméticos também. E quando eu voltei da Espanha, que eu morei na Espanha há 3 anos, e quando eu voltei, uma parte nova da família tinha aparecido, né? Uma filha da minha prima tinha nascido, ela era recém-nascida e eu passei numa loja e comprei um kit para recém-nascido. E ele veio junto. E eu falei... Esse você não entregou para sua sobrinha. Exatamente. Era um presente que você não recebeu. Exato. Ela sabe, ela fala hoje. Hoje ela tem 24 anos, ou seja, Jaca tem 24 anos. Olha, E ela fala... conservado. Tá conservado. Porque ele se hidrata. Muito protetor solar, muita hidratação, controle da glicemia, Exatamente. estilo de vida. Estilo de vida com alimentação saudável, ele é vegetariano, né? Mas isso não quer dizer que ele não coma proteína também. Quando ovo, por exemplo, de galinhas criadas soltas, é proteína, né? Sim. Então tá tudo bem. Mas então o Jaca apareceu de um presente que foi dado pela metade, né? E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a namorar o que hoje é meu marido, homem monossílabo, né? Você pergunta para a pessoa responde, né? Não responde sim, não, vamos, olha, conversa, mulher gosta, né, de conversar, eu gosto de falar. E aí, o Jaca, eu falei, você não vai conversar comigo? O Jaca tava assim, eu falei, então eu vou conversar com esse jacaré aqui. Peguei o Jaca. E onde eu ia, eu levava o Jaca. Aí a psicóloga da família me chamou e falou assim, escuta, você não é normal, né? Eu vou te internar, né? Eu vou te tratar. E virou uma brincadeira. E aí a minha família, eu ia viajar e elas me desafiavam, minhas primas. Elas falavam assim, você não vai levar o Jaca? Jaca não vai. Como Jaca não vai? Jaca já está com a passagem comprada. Né? Então, onde eu ia, eu tirava uma foto do Jaca, onde eu estava, e mandava no grupo da família. Passou-se um tempo... Ele começou como influencer familiar. Começou como influencer familiar. Passou-se um tempo, Jaca, esse bebê, que era para ser a tutora do Jaca, criou um Instagram para o Jaca. E Jaca começou a falar sobre diabetes. Então, Jaca conversa sobre diabetes de uma forma tranquila, inclusive para crianças. As crianças gostam muito dele. Quando ele foi no Diabetes On, agora no último ano, eu andava com ele assim na mão, porque eu ando sempre com ele na mão, né? Eu gosto muito de estar junto com ele, de conversar com ele ainda, né? E aí as crianças me paravam e falavam, oi, seu Jaca, posso tirar uma foto com o Jaca? E isso me deixou muito feliz, porque eu tô vendo que também as crianças, elas estão na internet buscando informação sobre diabetes. E, na verdade, é uma coisa que te leva longe, né? O Jaca, ele é um personagem, mas as crianças já se educam com ele também. Ele já fez, o ano passado a gente fez aquele exame que você leva agulhada e choque, esqueci agora, na perna, para saber como é que está a sua... Eletroneuromiografia. Que geralmente quem nunca fez fala, meu Deus, esse exame... Olha, foi tão leve. E eu levei o Jaca para fazer o exame de eletroneuromiografia também. E foi muito leve, porque ele estava lá, o médico brincou, o médico fez o exame nele também. Ele também faz exames, tá lá no Insta dele, ele fazendo eletroneuromiografia. Já vi ele em várias consultas. Né? E agora ele vai se consultar com a doutora Ana, como ele consulta com a doutora Denise, né? Então, ele deixa um pouquinho mais leve, é uma brincadeira, já que é uma brincadeira que, assim, eu não tenho o dom de blogueiragem, a real é essa. Mas a história do Jaca é essa, é para animar um pouquinho a vida com diabetes.
para trazer informação, para ajudar todo mundo a se cuidar. Porque é isso, a gente não pode esquecer, né? Que daqui a pouco a cura ou alguma coisa muito perto da cura está aí. E é o que o meu médico falou, a gente não pode ter sequela. Então, o objetivo é esse. Você tem que se entender primeiro que você quer isso para você. A partir do momento que você quiser, você vai ter informação e usar essa informação a seu favor. Que legal. É isso. E estamos caminhando para o final aqui do Glicast. Eu queria... Né, estamos quase gujô aqui. Estamos acabando a entrevista. A entrevista boa normalmente é assim, né? E eu queria uma mensagem final de cada uma de vocês. O que vocês diriam para quem assistiu a gente até aqui? Eu começo sempre pela paciente, tá? Tudo bem. Porque como já é paciente há muito tempo, lógico, hoje tem já prioridade. sabe. Aqui tem prioridade. Ainda bem que não é por idade. Brincadeira. Eu acho que sou mais velha que você. Não, eu acho que não. Ela tem uma pele mais bonita que a minha. Ele estudou para isso. Mas vamos lá. Bom, o que eu tentei passar, e eu espero que eu tenha passado aqui, é que as pessoas se cuidem. Aí você pode falar assim para mim, poxa, mas eu não tenho recursos para me cuidar. Mas tem jeito, tá? Quem procura formas de se cuidar, consegue. Por exemplo, meu processo de bomba de insulina hoje é pelo SUS. Demorou. Custou tempo, custou sacrifício, custou informação, mas saiu. Então, se você não começar, você não termina, não é? Então, assim, vá atrás, se informe. Tá cheio o Glicast está aqui para ajudar, as blogueiras estão aí, os médicos estão aí, tem sim acesso, a DJ também é uma associação que está aí para ajudar muito. Eu gosto muito, meu primeiro contato com mais pessoas foi através da DJ. Conversar diabéticos com outros diabéticos é sensacional. Gente, eu adoro conversar com diabético. Tem gente que às vezes fala assim pra mim, desculpa, eu vi esse sensor, eu não sabia se eu podia perguntar. Por favor, chega e fala comigo. Eu adoro falar sobre isso. Então, se informa e se cuida, porque a mensagem é essa. Eu não quero ficar sem enxergar, não quero ficar sem andar e não quero fazer hemodiálise. Então, o que eu tenho que fazer? Me cuidar. Mas você tem dinheiro para pagar a natação. Gente, eu caminho. Eu saio da minha casa, eu vou até o clube, são 5 quilômetros. Eu vou a pé. Para poder já fazer exercício. Então, desce do ônibus 2 pontos antes, caminha, isso já te ajuda. Mas eu chego cansada. Outra coisa que até a doutora falou, vamos criar rotinas. Todo começo é difícil, mas passa e você se adapta. Então, seja forte, se anime e se cuide, porque você não pode, você tem que viver bem. E você pode, mas você tem que querer, é o primeiro. Acho que essa é a mensagem, se cuida, que merece, vale a pena. Obrigado. Doutora Ana. Eu acho que assim, vou endossar, né, o cuidar-se, observar a própria pele, o próprio corpo e procurar ajuda quando observa alguma alteração. Então, surgiu ali uma bolinha, um vermelhidão, uma área que está coçando, buscar realmente, porque tudo que a gente trata no início é muito mais fácil. Então, você muitas vezes pegar ali uma acantose nigricans e já fazer exames e orientar esse paciente, muitas vezes ele não vai passar do pré-diabetes ali, vai mudar estilo de vida, né? Então, observar mesmo, procurar se cuidar. Protetor solar é para todo mundo, não só para diabético. Câncer de pele é o câncer de maior incidência no Brasil. E, como diz meu marido, hoje em dia quase tudo tem jeito, mas nada fica como antes. Então, às vezes você tem um câncer de pele numa área nobre, num nariz, numa pálpebra. A retirada dessa lesão vai te trazer consequências. Então, protege. Né? Isso vai ajudar muito mais do que aquele creme da blogueira, os 10 passos de skincare. O protetor solar, a gente sabe, vendo fotos de envelhecimento causado pelo sol, a gente vê que a maior parte do envelhecimento, das rugas que surgem quando a gente vai envelhecendo, são do sol e não da idade mesmo.
né? A gente vê muito trabalhador, por exemplo, que trabalha ao ar livre, a gente observa as áreas expostas de uma cor e muitas vezes a barriga desse paciente é branquinha, não tem nenhuma mancha. Então, a gente fala, isso daqui não é mancha da idade, é do sol da vida toda. Então, cuidar para prevenir um câncer de pele, hidratar a pele, observar se está mais hidratada, menos hidratada e criar rotinas. Então, coloca o creme fácil ali onde você vai usar. Então, você vai usar no carro, no caminho, não faz mal. Coloca no console do carro. Ou na bolsa, na hora que você chega no trabalho, é o horário, é melhor passar quando chega no trabalho do que não passar. Né? E criar realmente rotinas. Essas rotinas, elas vão se fixando no cérebro e vai aos poucos, uma coisinha de cada vez. Tem vários trabalhos que mostram que quando a gente vai aos poucos, a gente vai incorporando e quando a gente vê, a gente tem uma outra vida. É isso aí. Né? Então, cuidar, observar, procurar o dermatologista. A gente consegue, olhando a pele, diagnosticar um câncer interno, um diabetes ou uma resistência à insulina, alterações hormonais variadas de várias glândulas. Então, o dermatologista tem que fazer parte do cuidado da saúde geral. Que legal. E eu tenho um recadinho final para vocês. Quer mexer na sua rotina com diabetes? Tem um aplicativo chamado Glic, que a gente já conhece bem aqui, mas que ajuda a lembrar o horário de tomar insulina basal, insulina bolos, lembrete de medicamento. Até se quiser criar um lembrete para passar o clavier aqui, tá lá, você consegue criar. E aqui durante todo o episódio aqui ficou o nosso QR Code aqui, tem link na descrição para como conseguir comprar o hidratante. E acho que filtro solar, hidratante, insulina e medir a glicemia, acho que é o que eu tenho para cada um aqui, pra gente daqui. E eu queria agradecer cada uma de vocês por terem vindo, por terem compartilhado histórias e conhecimento. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. Eu que agradeço também. Vai ter um dia que a gente vai falar só sobre você, Jaca. Eu também quero Adorei. Jaca também adorou e recomenda hidratação e uma dermatologista. Obrigado. Obrigado. Obrigada.